acompanhando com todo mundo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos. É um prazer estar com vocês e dividir esse painel. Hoje é um painel estrelado aqui, a gente tem grandes presenças muito importantes para debater um assunto que é muito importante. A gente vai falar de transparência e prestação de contas de informações ambientais, sociais de governança corporativa no mercado de capitais brasileiros. Bom, eu costumo brincar que ESG era uma onda, este ano virou um tsunami, estamos aqui surfando, eu costumo brincar que eu estava acostumada com uma marolinha, de repente me vi em Nazaré, e a gente está aqui numa iniciativa multi-stakeholder, super importante, de colaboração com diversos agentes aí do mercado, para trabalhar esse tema e para aprofundar o debate desse tema na tarde de hoje. Então, falando um pouquinho da agenda, o Laboratório de Inovação Financeira é uma iniciativa conjunta da BDE, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da CVM, que inclusive é quem está aí organizando a Semana do Investidor. Então, a gente tem aí a coordenação da CVM, da World Investor Week e o LAB como um apoiador, e também da Agência de Cooperação do Governo Alemão, a GIZ, que faz também por parte da comissão, né, do conjunto de gestores do Laboratório de Inovação Financeira, e que inclusive é o grande organizador do grupo de trabalho de riscos, ESG e transparência. Então, a gente tem dentro da Agência de Cooperação do Governo Alemão um projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis, projeto FIBRAS, que tem aí como missão promover o avanço da agenda de finanças verdes no Brasil e que apoia o LAB também na agenda multi-stakeholder que é promovida dentro do laboratório e da iniciativa como um todo. Então, a gente, dentro do grupo de trabalho de riscos, ESG e transparência, tem um grupo específico que está trabalhando a agenda de divulgação de informações a mercado e de como usar melhor essas informações ESG pelos investidores, e é disso que a gente vai falar hoje. Dentro desse grupo de trabalho, dentro desse subgrupo, que é coordenado pela B3, a gente desenvolveu uma pesquisa em que foram lidos, um por um, os formulários de referência de todas as empresas do IBX100 e que a gente levantou as principais informações, a ESG, que estão ali reportadas, como que elas estão reportadas, e é para apresentar esses resultados e comentar esses resultados que a gente tem hoje um painel recheado aí, um painel super interessante. Então, a gente vai falar com Denísio Liberato, que é diretor de participações da Previ, Fábio Coelho, presidente da AMEC, e José Cláudio Securato, CEO da São Paulo Escola de Negócios. Então, estou honrada pessoalmente em conseguir dividir esse painel com vocês, e vou tomar a liberdade aqui de começar a apresentação falando dos resultados da publicação e mostrando para vocês, vocês tiveram a chance de dar uma olhadinha na publicação um pouco antes, mas vou dividir a tela e vou trazer aqui os principais dados. Vou para a frase mais falada de 2020, que é, vocês estão vendo minha tela? Ótimo. Não, vocês estão vendo minha tela, minha internet está ruim, são assim, gabaritos das frases mais ditas de 2020. Bom, a gente, dentro do grupo de trabalho de riscos ESG e transparência, no subgrupo de transparência, que é coordenado aí pela Luiz e pela Gleice, fazem um excelente trabalho ainda, a gente desenvolveu uma publicação chamada Comunicação e Prestação de Contas, que foi coordenada pelo subgrupo, teve a participação da coordenação de pesquisa do time da resultante, quem foi aí o cara responsável por ler os 96 formulários de referência e produzir todos esses dados foi o Lincoln, do nosso time lá de análise. E aqui, falando um pouquinho da publicação em si, o que a gente fez foi analisar alguns dos principais itens dos formulários de referência, que de alguma forma têm uma interface natural com as questões ESG. Então, a gente olha, quando a gente fala para isso, principalmente no item de fatores de riscos. Então, existe um item específico no formulário para abranger a agenda de quais são os principais riscos das organizações. Então, a gente quis olhar se elas estão falando sobre isso dentro desses fatores, quais são os efeitos da regulação, e aí falando principalmente da parte de conformidade em relação às questões ambientais, sociais. A governança corporativa acaba sendo um tema que permeia o documento como um todo, e inclusive existe, em parceria com o código do IBGC, com o IBGC, um informe de governança corporativa das empresas, então por isso a gente acabou focando um pouco mais
na agenda ambiental e na agenda social, e um item específico, que é o item de reporte socioambiental, que também está dentro aí da instrução 480 da CVM de produção dos formulários de referência. Por que a gente analisou os formulários de referência? Normalmente, várias das empresas publicam os seus relatórios anuais de sustentabilidade e tem essa agenda muito bem definida nas suas respectivas áreas técnicas, mas a gente sabe que o formulário de referência, além de ser um documento regulatório, que, portanto, deve trazer aí informações relevantes à tomada de investimento, é um documento que, via de regra, fica a cargo das áreas de finanças e das áreas de RI das companhias. Então, a gente quis olhar se existia um certo alinhamento dessas informações, uma certa coerência entre o que é reportado nos formulários de referência e o que é reportado nos relatórios anuais de sustentabilidade, caso as empresas o produzam. A gente vai ver que ainda não são tantas assim, infelizmente, que já produzem esse tipo de documento. A gente olhou para a abordagem do reporte, quais foram os temas, e a gente olhou também para empresas que tivessem compromissos específicos com essa agenda, se isso também se reflete ou não dentro dos formulários. Importante falar que a análise não qualificou, a gente não quis dizer se a informação está ou não está bem reportada. O que a gente quis assumir aqui é se a empresa cita ou se a empresa de alguma forma detalha alguma das práticas dentro daqueles temas que foram levantados. Não é name shaming, a gente não vai apontar dedo, a gente quer trabalhar com o mercado, não contra o mercado. Então, a gente não trouxe aqui maus exemplos ou bons exemplos, mas uma visão geral do que aconteceu a partir desse estudo. E a ideia é que isso se desdobre em diálogos com as associações, que a gente aprofunde essas análises e que, inclusive, a gente trabalhe com recomendações para melhores práticas de reporte das empresas nos seus vários documentos. A ideia aqui não é que o formulário de referência vire um relatório de sustentabilidade, mas que a gente minimamente tenha padrões de risco, de gestão e de práticas que as empresas adotam, inclusive referenciando aonde essas informações podem ser melhor detalhadas e mais facilmente encontradas. Bom, a gente começa falando um pouquinho da abordagem. Então, de que forma que as empresas olham para isso? A maior parte das empresas que abordam essa questão nos formulários de referência abordam de um ponto de vista regulatório de licenciamento ambiental, o que não é errado, de forma alguma. De novo, a gente não está falando aqui de uma prática obrigatória da CVM, de reporte de informações ESG, mas que, via de regra, até quando a gente vai olhar um pouco a profundidade de como está isso, é um pouco rasa. A gente, geralmente, quando varia os formulários, encontra estamos sujeitos à legislação ambiental, o que, para um investidor, não é suficiente para uma tomada de decisão de investimento. Então, nesse sentido, quando a gente olha para os fatores de risco das empresas, né, quando a gente vai olhar os fatores de risco, inclusive existe um ponto específico entre os fatores de risco, que são riscos socioambientais, a gente vê que alguns setores mal reportam, né? A maioria dos setores, só o setor de utilities e o setor de mineração tem 100% das empresas reportando o item de fatores de riscos sociais e ambientais. Alguns setores, como TI e Telecom, nem abordam esses temas, aí só uma empresa, são 4 empresas no setor analisadas, só uma das empresas sequer reporta essa questão. E quando a gente vai olhar o que é abordado, a gente vê que a gente tem uma diminuição de níveis aí de profundidade, em que a gente vê a maior parte das empresas falando especificamente da questão de licenciamento, mas muito menos empresas aí, mais ou menos metade das empresas fazendo alguma relação dessa agenda com a agenda de riscos das companhias, de fatores de risco, e menos ainda, 27%, 1/3 das empresas, mais ou menos, que falam um pouco sobre como ela gerencia esses riscos. Qual é a estrutura de governança, de que forma ela aborda essas questões dentro da estrutura organizacional. Então, ainda um pouco apartado do modelo central de negócios das empresas. Quando a gente vai para a divulgação de informações, e aí falando, bom, se ela não está falando isso, então ela deve ter um relatório de sustentabilidade em que ela aprofunda essa agenda e aí sim detalha muito mais quais são as práticas e qual que é o modelo que ela adota para a gestão dessas informações e dessas iniciativas. Bom, entre as empresas do IBX 100, de fato, 80% das empresas já publica um relatório anual de sustentabilidade, um relato integrado, enfim, tem uma publicação orientada para essa agenda. Mas 2/3 dessas publicações se referenciam em padrões internacionais, e aí é a hora que a gente começa a pegar um pouco a questão da comparabilidade dessas informações, que é algo que o Fábio vai comentar bastante, porque ele gosta muito de falar de comparabilidade, que é fundamental. Né? A gente costuma falar que a gente olha o EBITDA, porque EBITDA é EBITDA em qualquer empresa. O ESG não pode ser absolutamente
aleatório, independente da empresa que eu estou olhando. E quando a gente desce um pouco mais e sai da mera comparabilidade para entrar na confiabilidade dessas informações, 1/3 dessas empresas tem esses relatórios assegurados. Então, de alguma forma, passam por uma verificação ou por uma asseguração independente. E a gente sabe que, por mais que essas informações sejam relevantes e que a gente tenha aí uma boa fé das companhias, é sempre legal quando a gente vê que essas informações estão sendo tratadas de forma paralela ao que as informações financeiras estão sendo tratadas. Então, a gente vê que em alguns setores isso é mais sensível ou menos sensível. Então, de novo, um setor de papel e celulose é um setor que tem poucas empresas, em geral com boas práticas, é um setor que se destaca dentro dessa agenda, mas a gente vê que setores que tendem a ter um pouco mais de exposição ao impacto ambiental, e aí eu estou falando de petróleo, siderurgia, papel e celulose, indústria, consumo, esses setores começam a ter um alinhamento um pouco maior e até uma profundidade maior no reporte desses temas. Enquanto temas que são naturalmente mais voltados para o social, que é a hora que a gente fala, né, do varejo, de TI e telecom, até o próprio setor financeiro, que tem melhores práticas na média, mas também que a gente vê já que tem uns vermelhinhos ali, tem algumas fragilidades no reporte dessas informações a mercado. Descendo um pouquinho aí o nível, vamos falar de temas, o que essas empresas estão reportando, e eu não vou ler cada um desses, fica chatíssimo, fica como referência, a apresentação vai estar disponível para todo mundo, e vocês já leram o estudo. Mas o que a gente... O modelo de reporte das companhias foi separar entre empresas que meramente citam o tema, então falar, a gente acha que mudanças climáticas é importante, ponto. Isso é citar o tema. E detalhar o tema, que é eu dizer um pouco do porquê que é importante, se isso está ou não está na matriz de risco, se eu tenho um documento específico que trata esse tema como um relatório de sustentabilidade, se eu tenho indicadores para fazer gestão, enfim, que ele de alguma forma traga um pouco mais de substância do que tacar um clima ali, né? E a gente fez inclusive algumas análises, eu falo que tem as curiosidades no making of do estudo, que a gente fizer Ctrl F e escrever clima, tem empresa que não vem nem clima organizacional. Então, a gente entende que existe ainda uma agenda a ser percorrida, né, e um entendimento maior por parte das empresas dentro dessa agenda, para que a gente consiga trabalhar isso de uma forma mais próxima das boas práticas internacionais. Mas algumas coisas chamaram muito a atenção. E em nenhum relatório de todos eles, a questão do relacionamento com o cliente foi mencionado por nenhuma empresa. Mesmo em empresas em setores sensíveis a esse tema, como varejo, setor financeiro, telecom e etc. Então, a gente começa a perceber que isso, que pode ser um fator de risco para algumas companhias, não está contemplado dentro do relatório, como é o formulário de referência, né? Uma segunda questão que é super interessante de a gente pontuar aqui é o que as empresas entendem como necessários de ser descritos. E aí a gente vê que quando a gente olha de uma forma ampla, a primeira ação mais descrita é de gestão de resíduos, e aí a gente tem setores muito expostos a isso, como é o caso do setor de construção civil, o setor de mineração, obviamente, pela questão das barragens, mas a gente vê que o segundo tema mais descrito pelas empresas no formulário de referência são ações de filantropia, que não necessariamente estão ligadas ao modelo de negócio, aos fatores de risco, à gestão e estratégia das empresas. E isso chamou muito a atenção na hora que a gente foi olhar. Falou, puxa, quando a gente vai para o negócio, ainda é visto como algo que é ligado a assistencialismo, à filantropia e a questões meramente sociais. Então, a gente ainda percebe isso com algumas diferenças que a gente vai ver daqui a pouco, a hora que eu falo de empresas que têm compromissos e que já têm uma agenda proativa em relação ao tema. Tá? O único setor que pontuou 100% das empresas falando sobre clima é o setor de papel e celulose. Falei já do setor de construção, que tem aí 100% das empresas falando de resíduos. Algumas questões são muito pouco pontuadas e que são fatores de risco muito relevantes para as companhias, como é o caso de fornecedores, saúde e segurança no trabalho e relacionamento com comunidades. Grande parte das empresas menciona muito pouco isso ainda. Tem uma questão que o tema menos mencionado aí pelas empresas, principalmente na sua descrição e detalhamento, é a questão de biodiversidade e desmatamento. Eu acho que ano que vem isso muda, gente, falando sinceramente. Mas, enfim, no cenário atual, a gente analisou a carteira do primeiro quadrimestre do ano,
A realidade é que muito poucas empresas abordavam isso, tanto direta quanto indiretamente, dentro de seus formulários. E a gente acaba vendo uma predominância dos temas ambientais, que tem, de alguma forma, uma ligação com a questão de conformidade ambiental, de legislação, de exigência de código florestal e etc., e os fatores de risco de relacionamento e de impacto social, que é a hora que eu falo de cliente, a hora que eu falo de colaboradores, a hora que eu falo de gestão de cadeia de valor, ainda são um pouco preteridos em relação aos indicadores ambientais. Então, todos que a gente olha aqui, né, o mais citado entre os sociais é filantropia, depois relacionamento com comunidades, e aí voltado principalmente quando eu falo de questões do setor de energia, que eu tenho desapropriação e etc., em que isso acaba sendo uma questão mais relevante. Mas o que vemos aqui é que ainda falta chão, né, gente? Acho que fica claro aqui que a gente tem que avançar muito, primeiro no entendimento dessas questões, provavelmente, para depois na implementação e, por fim, o reporte. A gente costuma falar muito na agenda de relato integrado, a Sônia, que se não me engano está aqui, ela tem muito essa frase como um bordão, que ela fala que o relato integrado tem que ser consequência de uma gestão integrada. Para a gente dar transparência, a gente precisa trazer isso para o modelo de negócio, né? O que foi surpreendente? A hora que a gente separou as empresas que já têm algum tipo de compromisso nessa agenda, das empresas que não estão dentro dessa agenda, por exemplo, não fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, né, do ISE, não são signatárias do CDP, que é uma ONG que endereça muito diretamente as questões de mudanças do clima, e o Pacto Global, que hoje gerencia aí as questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a integração desses ODS na agenda das companhias. O que a gente achou interessante, e o gráfico aqui traz algumas informações, de novo, está na publicação, vai ficar disponível, não vou ficar lendo o gráfico, mas o que ficou muito evidente foi, em primeiro lugar, boa parte desses acordos, eles têm um avanço e uma exigência de confiabilidade dessas informações. E aí o que a gente vê que isso se reflete na hora que a gente vai fazer a análise, em que as empresas que participam desses acordos, 70% têm asseguração das informações ESG, enquanto nas não participantes a gente tem aí um índice de 10% de empresas que fazem. Então, geralmente, o que a gente percebe é que isso acaba vindo, às vezes, como uma exigência ou como uma pontuação extra nesses acordos, mas que promove um aumento da confiabilidade das informações que são relatadas pela companhia. Tirando a única informação mais detalhada pelas empresas não ISE do que pelas empresas ISE, é justamente a agenda de filantropia e de assistencialismo. O que, de novo, traz a questão de como as empresas veem mais isso dentro do modelo de negócios e dentro da agenda central estratégica, né? A maior parte dos signatários do CDP, 86% dos signatários do CDP, que é esse acordo de integração da agenda climática, inclusive alinhado aí às recomendações internacionais do Financial Stability Board, da Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, a TCFD, mas o que fica interessante é que as empresas de nível B relatam isso mais do que as empresas nível A do CDP, o que significa que as empresas que, em tese, estão melhores no CDP estão relatando menos sobre clima do que as empresas que estão no nível B, promovendo um avanço dessa agenda, etc., mas que ainda não estão no top range aí do acordo. Isso particularmente chamou minha atenção, inclusive algumas das empresas, uma particularmente, mas de novo, não vamos fazer name shame, mas teve empresa aí muito bem colocada no CDP, que você dava um Ctrl F clima no formulário, vinha um branco gigantesco, né? E em relação ao Conselho do Pacto Global, a gente não olhou os signatários do Pacto Global, só os que são membros do Conselho e que, portanto, se predispõem a ter uma agenda mais ativa dentro do acordo, e 47% mencionam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, metade dos conselheiros do Pacto Global não menciona ODSs e como eles estão integrados dentro da sua agenda regulatória, assim, estratégica e corporativa no formulário de referência. Não significa que não estejam mencionando isso num relatório anual de sustentabilidade. Mas só uma empresa detalha um pouco mais a abordagem em relação aos ODS dentro do formulário, que também chama atenção em relação aos objetivos do acordo, né, que a gente permear isso no modelo de negócio, na estratégia corporativa, enfim. Então, de novo, aqui trazendo algumas visões interessantes, mas que a gente precisa tirar isso no institucional, levar isso para o RI, levar isso para o CFO, e aí, com certeza, é aqui que eu vou puxar o José Cláudio para dar uma fala legal de como é que a gente faz esses caras entenderem isso
e trazerem isso de forma mais proprietária para a agenda financeira. Concluindo um pouquinho aqui, o que a gente repara de grandes desdobramentos, né, de grandes outputs desse estudo? Primeiro, a discrepância que existe, tanto de linguagem, quanto de conteúdo, quanto de forma, entre as comunicações de sustentabilidade e as comunicações regulatórias. Então, de fato, o que a gente vê é muito pouca referência de documentos. Então, se quer você dizer, olha, essas informações podem ser encontradas no nosso relatório anual de sustentabilidade e tal. Tem lá na 7.8, quando a empresa publica esse relatório, uma das demandas é que ela escreva disponibilidade, o link disponível do relatório. Mas ao longo do documento, para que eu aprofunde e referencie esse relatório, isso não existe. Então, pouquíssimas vezes a gente encontra uma referência a documentos ou políticas mais aprofundadas. Segunda questão é que isso acaba refletindo um pouco a governança desse tema dentro das empresas, né? As áreas de sustentabilidade, as áreas de comunicação normalmente são responsáveis pelos relatórios anuais de sustentabilidade, ao passo que o formulário de referência é um filhote do RI e do CFO da companhia, e isso faz diferença na hora que eu preciso fazer com que essas áreas se conversem, fazer com que elas falem uma mesma língua e que tragam a comunicação institucional da empresa no mesmo padrão e no mesmo volume, né? E, finalmente, trazer as lideranças para isso, né? A gente precisa, de fato, e eu acho que 2020 foi um ano emblemático para isso. Recentemente, eu fiz uma palestra no Conselho da MRV, e a primeira pergunta que me fizeram foi qual é a diferença entre sustentabilidade e ESG? E eu, involuntariamente, veio na cabeça, foi o G. Cara, é o G que é a grande diferença dessa brincadeira. A hora que eu trago a governança para a pauta, a hora que eu trago a liderança para a pauta, é a hora que isso vai ser pautado com mais prioridade, é a hora que isso vai ser dito com mais volume pelas organizações. Segunda questão que a gente repara é a questão da padronização. Então, trazer aí que todas as informações encontradas foram predominantemente qualitativas, a gente praticamente não teve mensuração de riscos, não que tenha que dar ali a estratégia, o valuation das coisas, não é isso, mas elas são muito qualitativas, muito rasas e pouco conexas entre si. A gente tem informações aí muito dispersas, quase que por obrigação, em muitos casos você vê nitidamente, e a gente analisa, e aí, como atividade de research, enfim, na consultoria, 150 empresas listadas por ano. E o Lincoln, que inclusive é o cara que leu todos esses formulários, ele já achou formulário de referência de empresa com o nome de outra empresa. Então tem de tudo quando a gente vai analisar esses formulários nas companhias, mas o que a gente vê é que os grandes padrões internacionais de relato, eles não são refletidos a hora que eu estou trazendo essa comunicação para outros documentos da companhia. E aí é nesse sentido que eu vou puxar um gancho de relatório versus relato, né? O GRI, a SASB, que são padrões internacionais e que são muito úteis para a elaboração desses documentos, e em muitos casos eles são usados para o relatório e não para o processo de relato, que é o que eles deveriam ser usados, né? Então, a gente vê que ainda existe uma dificuldade grande para a gente trabalhar isso dentro das agendas. E, por fim, o que a gente vai fazer com esse estudo? Qual que é o objetivo aí do subgrupo de transparência? Então, como é que Luísa, a Gleice, a gente aqui, eu sou coordenadora desse GT, as entidades do Lab, como que a gente pretende trabalhar esse estudo dentro do mercado? A nossa ideia é, primeiro, né, fomentar outras discussões. Então, a gente tem aí inclusive alguns processos correndo de como é que a gente propõe que se adotem melhores práticas de relato, ter um diálogo, inclusive o Fábio já foi provocado a isso, mas os outros também serão provocados, a gente levar para suas respectivas associações, como é que a gente leva esse relatório, faz uma apresentação específica, discute, gera compromissos a partir desse documento, e como é que a gente recomenda que as empresas passem aí a adotar melhores práticas de relato e se alinhem aí a esse grande movimento global que está acontecendo de a gente dar mais transparência para essas questões no mercado brasileiro. Gente, era tudo isso que eu tinha para falar. Eu vou parar o compartilhamento para eu ver vocês aqui full screen, porque o mundo dos apresentadores é muito solitário, vocês ficam ali pequenininhos no cantinho da minha tela. Mas eu queria começar, na verdade, eu vou começar pelo Denísio, porque eu queria ouvir um pouquinho da visão dele de investidor, o que ele acha e o que ele considera, na verdade, aí quando eles estão olhando para essas questões. A Previ, inclusive, tem um trabalho muito legal de ASGI, né? Ele traz a integridade como um pilar muito forte, até com uma letra só para eles.
queria que, Denise, você comentasse um pouquinho o que você achou disso, o que você viu dos resultados, gostou ou não, como você gostaria de complementar esses estudos aí, que você fizesse alguns comentários iniciais na tua fala. Obrigado, aí, Maria Eugênia. Reforço a gratidão pelo convite, tá? Prazer enorme falar em nome da Previ aqui nesse evento. Acho que você está de parabéns pelo trabalho. Eu li, gostei sim da abordagem. Vou explorar diversos pontos aí do seu trabalho. Aproveito para dar boa tarde a todos aí, reforçar o boa tarde ao Fábio e ao Zé Cláudio. O Zé Cláudio lá atrás foi meu chefe lá na Sampo, idos de 2005, 2006, eu dei aula na Sampo. Mandou em todo mundo aqui, é isso? Ele foi meu chefe também. Foi meu chefe lá atrás. Satisfação enorme em revê-lo. Deixa eu começar. O ponto que você foi aí, Maria Eugênia, acho que é o estado atual da literatura, tá? Dia desses eu participei de uma banca de mestrado lá na GV, lá em São Paulo, na Escola de Finanças, e o aluno lá estava tentando fazer uma resenha de fato, a pergunta que, por exemplo, no caso aqui da Previ, investidor institucional, né? Se eu montar uma carteira com empresa só ESG, essa carteira vai bater benchmarks, ela vai adicionar valor no longo prazo, ela vai performar melhor, né? Essa aqui vai reduzir o custo de capital, a taxa de desconto é menor, tudo que você quer saber é isso, né? Estudando a revisão de literatura, percebi que tem papers que falam que sim e papers que falam que não. Tá? Isso aí, papers publicados em Journal Finance, Journal de primeira linha internacionais. Né? Você vai se debruçar sobre essa questão, basicamente há problemas de endogeneidade por conta de base de dados, que é basicamente o que você encontrou aí. A falta de harmonizar, a falta de homogeneizar, pipocaram empresas aí para dar rating para essas empresas. Então, lendo a Bloomberg Magazine, ela colocou, por exemplo, a mesma empresa que pediu rating para cinco empresas de rating, né, agências de rating de ESG, ela teve notas muito altas e muito baixas, a mesma empresa, né? Por conta desse estágio aí que estamos e nos encontramos é um alvo móvel, né? Todos estão avançando em termos de tentar melhorar a qualidade da informação, seja a qualitativa e a quantitativa, né? Então, isso é ponto, tá? Então, reforço aí os parabéns, o trabalho, acho que deve ser o primeiro de uma série, porque você vai ter que fazer várias e várias versões, até para amplificar o debate, colocar mais gente no debate, principalmente a alta administração, como é um dos pontos que o seu trabalho conclui, né? A alta administração precisa vir para esse debate. Eu assumi a diretoria de participações da Previ agora, em junho, né? Recente, então estava um pouco defasado com essa literatura. Como é que eu fiz para tentar entender esse mundo do ESG? Eu fui fazer uma revisão da literatura dos modelos de crescimento econômico, né? Os primeiros modelos formais de crescimento econômico dos anos 50, eles consideravam, por exemplo, os limites físicos do planeta. Tá? Então, o modelo clássico lá que todo mundo estuda aí nos primeiros anos aí de mestrado, Harold Doma, depois é o modelo de Solon. No fundo, você parte o seguinte: o país cresce aumentando a produtividade, dando educação para a sua população, tendo um ambiente de negócio bacana, capital físico, não entrava nessa conta. O limite físico do planeta, por exemplo, não entrava nessa conta. Esses modelos foram se atualizando ao longo do tempo e essa agenda começou, de fato, a entrar. Né? Você parte do pressuposto que o limite físico do planeta fica cada vez mais claro. Né? Eu acho que essa pandemia aí, ela acabou dando luz ao tema. Por que todo mundo fala disso agora? Porque uma pandemia acho que chama a atenção para isso, né? Que o planeta tem limite. E que você vai crescer, mas, obviamente, com essas condições de contorno mais claras. Né? Você trazendo isso para o universo da companhia, da empresa, a empresa, no fundo, é uma função de produção. Né? Ela produz um bem e produz um serviço. Você precisa ver se esse bem ou serviço que ela produz, olhando para o futuro, né? Que é o que a Previ tem que fazer. A Previ se compromete a pagar pensões e aposentadorias daqui a 50 anos, 60 anos, 70 anos. Você tem que ver se essa empresa continua de pé lá naquele horizonte, né? Se o modelo de negócios dela é viável nesse horizonte temporal. Por isso que a gente tem que se debruçar, assim como vocês fizeram. A gente tem um time lá que entra nos formulários de referência, temos as nossas contas, os nossos ratings, as nossas calculadoras. Como você apontou bem, Maria Eugênia, integridade é um fator muito importante para prever, então a gente dá um destaque para o Izinho, né? A gente tira o I lá de dentro da governança do G e coloca, dando luz, que é um ponto fundamental para prever, e
tentamos fazer lá as nossas contas em termos das calculadoras e sempre comparando, né? Se a empresa está melhorando em relação ao que ela tinha no passado, esses ratings que fazemos na Previ desde 2009, a gente já produz, então temos lá uma série temporal, a gente consegue observar quem de fato está avançando contra ele mesmo, que já é um bom avanço, e olhando bastante também para o peer group dele, né? Dentro do que ele se compara aqui no Brasil ou mesmo fora do país, tá? Esses são pontos aí importantíssimos aí que a gente gosta de elencar, tá? Acho que para finalizar essa minha introdução inicial aí, focando um pouco dos resultados do estudo, que é a questão do engajamento, da alta administração, você colocou bem aí, isso tem que ser um filhote lá do CFO do RI, não ficar só na área de sustentabilidade ou de comunicação. Não sei se o pessoal tem a oportunidade de ler na sexta-feira o caderno de final de semana do Valor Econômico, um paper do Oliver Hart, Prêmio Nobel de Economia em 2016, do Luiz Zingales, né, que é um economista do capitalismo de compadrio. E ele, no fundo, ele chega àquela conclusão que intuitivamente a gente já observava, mas um paper do quilate desse só reforça isso, é de que você pode, obviamente, boicotar uma empresa ou vender ação, ou você pode, de fato, buscar um engajamento, né? E o bacana do paper dele, com muita matemática, né, uma sofisticação econômica interessantíssima, ele chega à conclusão que o melhor caminho, por modelagem, é, de fato, buscar um engajamento, então fazer com que essas empresas melhorem. É assim que a Previ atua, né? Participando de diversas empresas brasileiras, com conselheiros, orientando os conselheiros, dando treinamentos em ESG para os conselheiros e através de votos, né? Assim que a gente tenta melhorar essa percepção desse tema tão importante. Ficaria aqui por essa fala inicial e devolvo para você aí, Maria Eugênia. Obrigada, Denise. Eu acho que é fundamental e acho que, enfim, é para parabenizar mesmo o trabalho que a Previ faz, puxando não só a atuação com as empresas investidas, mas puxando o mercado de previdência complementar e puxando o mercado de gestores de ativos também, né? Uma vez que vocês movimentam esse mercado, a cadeia toda, eu costumava brincar lá atrás, eu não sou tão nova assim nessa agenda, faz 15 anos já que eu trabalho com ESG, era gestora de fundo, etc., e eu costumo falar que eu brincava muito, falava que os fundos de pensão são os grandes tubarões brancos dessa cadeia alimentar, né? Vocês botarem na pauta, rapidamente vai cascatear para os gestores, vai cascatear para o seu side, vai cascatear para as empresas, enfim, vocês têm um poder de mudança muito importante. E aí você puxou um gancho muito legal para passar a palavra para o Fábio, que é o gancho do engajamento, do voto, né? Da participação junto aos conselheiros, e a AMEC tem essa agenda aí na pauta muito forte. Queria passar aí para o Fábio fazer seus comentários aí, puxando para o lado da AMEC, dos investidores institucionais. Maravilha, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Eu já começo dizendo aqui que falar de sustentabilidade, falar de fundo de pensão, investimento de longo prazo, é algo que está efetivamente no DNA aqui da AMEC, Associação de Investidores Institucionais aqui no Brasil, congregando mais de 60 instituições, entre assets e fundos de pensão. Então a gente já tem um pouco dessa visão aqui dos diferentes horizontes temporais, inclusive dos investimentos. E aqui na fala eu vou tentar fazer uma conexão com o brilhante trabalho apresentado aqui pela Maria Eugênia, fazendo de fato aqui uma grande leitura dos formulários de referência em quase 100 empresas brasileiras. Isso é de suma importância, porque eu vou comentar um pouco aqui na sequência da nossa visão de como é que a gente está nessa discussão de sustentabilidade e, eventualmente, quais seriam os próximos passos. E eu começo dizendo que, quando a gente fala de transparência, de informação aqui no Brasil, a gente tem basicamente 3 dimensões, né, do que é exigido de disclosure de informação hoje no mercado, sobretudo pelas empresas. A gente começa com a primeira dimensão, que é aquela obrigatória, está lá, dito na 6404, nossa lei societária brasileira de 76, né, que diz que as companhias abertas devem sim fazer a publicação de um relatório anual que traga lá suas informações financeiras e as principais informações relacionadas ao negócio. Depois a gente tem uma instrução, né? Desce aqui no campo da hierarquia das normas, no campo da instrução 480, ainda nesse primeiro pilar do que é obrigatório, né? E aí você tem depois formulário de referência, outras exigências do que a Maria Eugênia mostrou. A gente tem uma segunda camada de disclosure de informação no Brasil que a própria CVM adota com a expressão de adote ou explique, comply or explain.
né? E aí você sai daquilo que é efetivamente obrigatório, vai para uma segunda camada daqueles disclosure que, enfim, né, sinaliza quais são as melhores práticas, e se eventualmente você não faz a adesão daquilo que está apontado, você minimamente deveria fazer uma explicação para o mercado. E aí a gente chega numa terceira camada, que é a camada do disclosure voluntário, que de fato você está sinalizando adesões, sinalizações aqui para o mercado de que você é sim uma empresa ou um investidor antenado a práticas mundiais e sai adotando todas essas letrinhas do mundo da sustentabilidade aqui do que a gente vê. Qual que é o primeiro problema que a gente enxerga aqui, muitas vezes no Brasil? Que a ordem das coisas ela é invertida, né? Quer dizer, você tem o obrigatório, você tem aquilo que seria muito importante que você adotasse, se não adota, explica, e o que é voluntário. Muitas vezes a gente tem o voluntário, mas não tem o que seria o comply or explain, ou eventualmente você tem ali um obrigatório só para cumprir tabela, que eu acho que é o contexto do que a gente está dizendo aqui, tá? Eu estou trazendo um pouco aqui a lente do investidor institucional, né? A despeito da gente ter aqui na sala o maior investidor institucional ao sul do Equador, possivelmente, né? Ou pelo menos aqui na América Latina, que é a Previ. Última vez que olhei, tinha mais de 200 bilhões de ativos sob gestão. Daí a gente tem um pouco dessa dimensão. E aqui na MEC a gente tem uma certa heterogeneidade sobre os investidores. Mas ainda assim eu vou tentar trazer um olhar do investidor médio aqui brasileiro para o nosso bate-papo, tá? O primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é de que as informações de sustentabilidade, elas basicamente, no olhar do investidor, elas atendem a dois objetivos. O investidor está preocupado em fazer o investimento, ou eventualmente fazer o acompanhamento do investimento que já foi realizado para mitigar risco, então ele tem um olhar de preocupação no entendimento de que, puxa vida, como é que informações não financeiras podem me ajudar a tratar ou mitigar ou endereçar riscos que eventualmente eu posso ter no investimento numa empresa. E o segundo, eu acho que está na fala do Denísio, né, que é de você ter um olhar de longo prazo. Ele citou aqui a Previ com 50, 70. Eu já cheguei a ouvir falar, inclusive, de 100 anos, né, olhando o passivo aí da instituição. Né? E para um investidor institucional que vai ficar com um ativo durante muito tempo, né, e o muito tempo aqui para o investidor institucional pode ser acima de 4 anos ou acima de 40, é extremamente importante que ele crie valor. Então, o olhar do investidor na ótica do risco e da geração de valor. E aí a Marugênia mencionou aqui no estudo, né, que hoje as práticas de relato das empresas elas não são uniformes, não necessariamente elas estão relacionadas ao setor de atuação da empresa propriamente dito, e que a integração disso pelas empresas ainda não é clara, e que a mera disponibilização da informação ainda não garante confiabilidade. Eu confesso que para mim isso não é uma certa novidade, porque se a gente entende que a sustentabilidade no Brasil ela está dando os primeiros passos, eu digo, o processo de entendimento do ESG no mundo, né, ele está no caminho de se tornar mainstream, já certamente deixou de ser nicho, mas eu tenho a visão de que a gente está caminhando para um processo de virar mainstream. Dependendo de quem que você conversa, alguém vai dizer, não, já virou, e o outro vai dizer, puxa vida, a gente dá falta algumas coisas. Né? Copo meio cheio, copo meio vazio. Né? O que mostra um certo otimismo aqui no Brasil? Eventos como esse, a gente discutir aqui disclosure de informação em ESG no mundo. O que seria o copo meio vazio, numa visão um pouco mais pessimista, de que mesmo os investidores institucionais ainda estão aprendendo a lidar com informações não financeiras. Muitos deles ainda não consomem, não sabem consumir, estão aprendendo a lidar com uma demanda de seus clientes sobre produtos dessa natureza. E a MEC tem o entendimento, e a Marugênia mencionou isso aqui sobre engajamento, né? De que os investidores institucionais têm um papel muito relevante no relacionamento com as empresas. E aí sim, cobrando que as empresas tenham disclosure adequado e que tenham posturas de instituições que estão sendo geridas para o longo prazo. Como é que o investidor faz isso? A gente usa aqui a expressão do stewardship, que acho que é melhor
tradução internacional seria aqui o engajamento, é a palavra que a gente mais usa, né? A gente estimula que os investidores batam na porta das empresas e digam, pessoal, vamos conversar. Eu sou seu sócio, tenho investimento aqui, enfim, muitas vezes expressivos nas empresas, e eu estou percebendo que você, empresa, tem algumas práticas que estão desalinhadas aqui da cultura do seu sócio. Vocês, eventualmente, têm práticas de sustentabilidade que não se coadunam com as nossas, vocês podem ter políticas de remuneração que não se coadunam com as nossas, práticas de governança desadequadas, inadequadas. Então, o engajamento via voto e via relacionamento é um mantra que a gente pratica aqui hoje dentro da AMEC. E aí, só para finalizar e não monopolizar aqui a fala, né, eu vou mencionar um pouco aqui a dicotomia do que a gente tem hoje de disclosure de informação entre o relatório anual e o formulário de referência. No início desse ano, o Ministério da Economia provocou algumas instituições do mercado, formando um grande grupo de trabalho, perguntando sobre o que vocês perguntaram para as instituições, o que vocês acham que a gente poderia melhorar no mercado de capitais brasileiro. Esse grupo recebeu o nome de Iniciativa de Mercado de Capitais, o IMK. E a MEC fez uma série de levantamentos, mas um dos pontos que eu acho que é interessante, tem tudo a ver com o nosso bate-papo, foi uma proposta da MEC de dizer o seguinte: vamos reconhecer que outras jurisdições estão a alguns passos na nossa frente, do ponto de vista de discutir taxonomia, de discutir aqui qual a fórmula de disclosure. No meu entendimento, eu acho que o Brasil ainda não está nesse mesmo nível para chegar de cara fazendo um debate sobre taxonomia, mas o que a gente propôs para o Ministério da Economia foi, olha, vamos organizar as informações hoje sendo divulgadas pelas empresas, organizar. O que a gente entende por organizar? Né? Que talvez você simplesmente despejar um grande volume de informação via formulário de referência, talvez não seja o adequado, e talvez o relatório anual como o lugar mais adequado para a gente organizar essas informações aqui no Brasil. Eu fico por aqui doido para debater mais e aprender com vocês. Um abraço. Muito obrigada, Fábio. A sua visão é histórica também, né? O Fábio, antes, na encarnação passada aí, era o cara que era o head da Previ, que trouxe esse tema para a pauta aí da regulação dos fundos de pensão com muita propriedade. Ouvi alguns discursos emblemáticos seus a esse respeito. Fico muito feliz que a gente esteja debatendo isso num nível tão alto aqui nessa mesa. Vou passar para o José Cláudio, né? Muito feliz. Acho que é a primeira vez que a gente está no painel juntos, então estou pessoalmente muito feliz de a gente ter percorrido aí ao longo de uma década já. Hoje eu sou professora na São Paulo e, enfim, sou muito feliz aí de estar com você nessa mesa também. Mas queria ouvir de você as suas impressões sobre o estudo. Você tem comentado muito, acompanho direto as suas falas, tem comentado muito sobre essa agenda, trazido a importância, trazido muito a mudança de visão dos executivos desse ano de pandemia. Foi sua uma primeira fala que eu ouvi no mercado, é a primeira vez que eu vejo CFOs genuinamente mais preocupados com o social do que com o resultado financeiro no final do ano. Então, queria que você trouxesse essa tua visão, inclusive com a proximidade que você tem com as empresas, a tua atuação no IBEF, que sempre é muito forte, muito presente. Então, eu queria que você trouxesse a tua visão aí do estudo e desse avanço das práticas e dessa necessidade de maior transparência do tema. Legal, boa tarde a todos. Bom, primeiro é um super prazer, Eugênia, super obrigado pelo convite. A gente conversa bastante, né, pelo inbox do Insta, mas fazia tempo que a gente não estava junto, né? É legal estar no painel. Denise, o grande amigo, realmente o tempo passa, né, Denise? Poxa, 2005, né? Caramba, a gente tá ficando velho já, né? E, Fábio, bom te ver também, revê-lo. É um prazer imenso estar aqui com vocês e, enfim, contribuir um pouco. Deixa eu colocar alguns pontos sobre o relatório. Eu achei muito interessante a ideia, a abordagem, e eu acho que o caminho é justamente esse. A gente viu um pouco dessa história quando todo mundo começou a conversar sobre nível 1, nível 2 de novo mercado há 20 anos atrás, já foram 20 anos, né? E a gente vê a maturidade do tema, então agora entrar aqui no ESG, eu acho que é excepcional e
foram vários recados que essa agenda estava chegando. Eu lembro quando a gente publicou um livro na São Paulo, o One Report, né, que é um livro de 2011, né, que a gente acabou na época traduzindo para relatório único e não de relato integrado, que eu acho que talvez fosse o nome que a gente ou relatório integrado que a gente daria hoje, mas na época foi uma coisa que, sob certo aspecto, visava Era o contribuir nome que era dado na época. A gente estava falando da migração de um relatório separado de sustentabilidade para um relatório único das empresas. E aí, na emenda, relato integrado veio alguns anos depois, como iniciativa específica. É verdade. E você vê, o livro já tem arredondando aí 10 anos, né? Porque o livro é do professor Robert e do professor Michael, que já tinha sido publicado em 2010 nos Estados Unidos, né? Bom, falando rapidamente, de fato, acho que as mudanças profundas na sociedade colocam o tema ambiental, social e governança como um tema de destaque nesse novo mundo que emerge. Eu, de fato, acredito no surgimento, né, de um novo mundo. Não fui eu, não foram vocês, não foi o regulador que escolheu a ESG como um tema prioritário. As pessoas estão gradativamente caminhando para exigências de discussão desse tema de forma mais ampla e estão alterando suas decisões a caminho dessa agenda positiva do ESG. Então, os investidores, que eu acho que tem ótimos representantes aqui, colaboradores de empresas estão escolhendo permanecer nas empresas ou ir colaborar em outras empresas que encaram a ESG de uma nova forma, né? E consumidores estão escolhendo. Então, ou seja, é um tema que não tem volta, né? A gente vê os filhos dos executivos falando com os executivos, né? Isso eu ouço muito quando eu converso com os executivos que estão em torno da São Paulo e dentro do IBEF, de forma muito forte. A gente vê os jovens das empresas incentivarem as mudanças. Então, é um caminho que, de fato, né, existe uma desincronização com relação ao tema, mas é um tema que não dá para voltar. E é óbvio que isso obriga a empresa, a organização a ser protagonista, né? E uma coisa muito interessante, né, é ver que as empresas não estão esperando os governos para trabalhar nessa agenda. Eu fico feliz porque das 100 maiores instituições, das 100 maiores entidades do mundo, 69 são empresas, né, e 31 são países, né? Quando a gente olha uma Unilever, que acessa 2 bilhões de pessoas por dia, é muito forte o papel da companhia dentro das organizações, fazendo um papel antigo do Estado, das igrejas hoje. O que essa mudança, para mim, reflete, né, em termos de cultura de empresa, que eu acho que chega no tema que a gente está falando. Eu acho que sai de uma empresa, falando aqui de velho mundo e novo mundo, acho que sai muito de uma empresa que patrocinava a cultura para uma empresa que é editora de cultura. O patrocínio da cultura é legal, porque uma empresa é multibilionária, ela põe 10 milhões em causas sociais, põe no relatório, né, que filantropia, mas já dessas explicações, mas não acho que é assim que a gente vai mudar o jogo. Eu acredito muito mais numa empresa que é editora de cultura, talvez citando o exemplo aí da Natura, que eu acho que é um caso nacional, global interessante, mas talvez a gente possa pensar, não é uma certeza, que a Tesla também tem essa característica quando ela quer endereçar a questão do carro elétrico. Então, eu acho que patrocinar a cultura é uma coisa, ser editor de cultura é outra. Eu acho que a ideia de companhias, né, desse velho mundo, entre aspas, que projetam o futuro é uma característica, mas eu projeto a partir do presente, né? Então eu projeto, né, como uma forma de tentar atingir um crescimento, uma empresa que inventa o futuro. E inventar o futuro que a gente está fazendo aqui agora. A gente está ajudando a inventar um futuro, né, que está sendo reconstruído em cima de bases ASG. Eu gosto muito que essa empresa é uma empresa que busca lucro no mundo, a empresa do velho mundo, ela faz isso, né? Eu falo lucro como uma linguagem mais geral, rentabilidade ou otimizações financeiras, mas ela busca seu resultado financeiro no mundo, enquanto que uma empresa do novo mundo, ela faz o quê? Ela associa a sua rentabilidade financeira com a construção do mundo dentro dessas lógicas, né? Então, eu acho que tem muito de o velho mundo controlar e dirigir, do novo mundo inspirar e entusiasmar. Então, isso aqui é muito importante na minha visão, porque quando a gente vai pensar em prestação de contas, transparência, disclosure, a palavra que eu gostei muito, engajamento, ela vem muito naturalmente em companhias que são editoras de cultura, que inventam o futuro, que associam o lucro com a construção do mundo, né, e que inspiram e entusiasmam todo mundo que está em torno. Então, as empresas que nascerem assim vão ter muita facilidade de cumprir qual foram as exigências com relação ao tema e de prestar contas com relação a isso, porque além de ter um engajamento muito elevado, né, você tem de forma transversal a aplicação desse tema na companhia.
Ao contrário de empresas boas, muito sérias, muito relevantes, mas que ainda patrocinam cultura, né? E ainda buscam a rentabilidade no mundo, né? E que vão ter que agora, mas agora eu tenho que mesmo tomar conta do mundo? Pois é, você tem, né, que tomar conta do mundo. Elas vão se adequar, mas o genuíno vai vir de forma parcelada. Quer dizer, o genuíno você vai ter que conquistar de forma diferente, né? Bom, a princípio, quando você conversa, né, a ESG parece luxo. Ah, legal, um dia eu quero ser assim, né? Mas eu questiono, será que não é esse um caminho para a retomada? Né? Eu sei que tem um monte de empresas tentando se salvar, crises, setores sendo derretidos pela economia, mas acho que nasce um novo framework onde a gente pode, de fato, ter bases muito mais fortes, né? Não podemos esquecer, obviamente, do impacto do Covid, né? O Covid é uma crise com a natureza, certo? Né? Uma crise que passa por esse tema, né? E acho que a gente tem um caminho de retomada forte, que a governança puxa, que o social e o ambiente vêm depois. Acho que a crise coloca à prova os valores das organizações, né? O que é marketing, o que é valor, e aí vem aquela ideia de que informação que você de fato vai colocar e com qual grau de explicação. Tem diversos tipos de dúvidas, de questionamentos, né? Eu bati um papo antes de vir para cá com alguns gestores, com alguns CEOs, com alguns conselheiros, né, que tem dúvidas fundamentais sobre não sei exatamente o quanto eu faço de otimização de energia nos meus espaços que eu preciso reportar, não sendo uma empresa industrial, né, sendo uma empresa que usa energia para os escritórios, etc. Ou como é que eu construo um escritório? Será que eu tenho que aproveitar agora a pandemia e ressignificar o uso do meu escritório e já fazer um escritório sustentável? Quanto isso é importante ou não? Ou vai parecer mais que eu estou fazendo marketing, né? É interessante, né? E o número tem crescido, né? O Brasil tem 8 escritórios certificados, 8 prédios certificados, 80 prédios certificados e 40 em andamento. Então, certamente é uma tendência. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, a gente não pode esquecer um conflito de interesse que pode existir entre todos os stakeholders, mas estou falando de conselho, estou falando de diretoria, estou falando do CEO em si e do C-level na agenda de curto e médio prazo versus longo prazo da organização, né? Então, aquele management, aquele conselho extrativista, né, que está lá como moedor de carne arrancando esse resultado, puxando o resultado daquela companhia, acho que a gente não consegue esperar muito uma ação plena de ESG versus uma companhia que está olhando um pouco a questão do prazo, né, porque essa passagem de um mundo para o outro, ela te cobra o tempo como pedágio, e o tempo é complicado no processo de avaliação. Então, não pode existir esse tipo de conflito de interesse, né, alinhado, obviamente, com remunerações variáveis, etc., né, que eu já vi na Natura acontecer, o cumprimento do resultado financeiro, mas o não cumprimento de metas ligados à questão de integração produtiva. Acho que a globalização coloca em xeque uma série de países, e aqui eu coloco a questão que se a gente está pronto, né? Não falar de mundo, o mundo é muito complicado. Se a gente está pronto como país, se a gente está pronto como companhias listadas, para de fato começar a questionar países que, né, estão usando mão de obra infantil, que não tem legislação trabalhista, que não tem propriedade intelectual protegida, que estão fazendo uma série de outros fatores nisso, que é um impacto muito grande. Então, assim, até que ponto a gente vai fazer isso de verdade e até que ponto a gente vai ter que, de alguma forma, barrar uma otimização econômica disso. Tá? Sobre o relatório, eu queria rápidos comentários para devolver a fala. Eu acho que o estudo é absolutamente positivo e contributivo, tá, para a discussão. De fato, sempre a governança está um pouco na frente, mas, como eu comentei, eu vejo uma semelhança do crescimento e depois vem um boom, né? E isso é muito importante, a gente entrar nos outros temas para que a gente possa criar o padrão para ser seguido pela sociedade e cascateando isso, né? Que eu acho que a Jana já comentou até um pouco. Uma vez que você cria um bom padrão, de fato a gente vai cascatear. Um exemplo disso interessante é a gente ver hoje empresas familiares fazendo seus planejamentos sucessórios, trazendo consultorias que já trazem padrões de governança que foram plantados na bolsa, né? Que é muito legal, quer dizer, você está, de fato, gerando um impacto muito além do que a gente imaginava 20 anos atrás. Eu acho que, entrando em temas aqui mais e menos frequentes, para mim fica claro que filantropia, responsabilidade social e doações serem os mais descritos. É o mais fácil, é o que sempre se fez, né? E eu acho que a gente
de fato, mudando para companhias mais editoras de cultura, né, do que patrocinadores de cultura, isso vai ter uma adequação, né, que é muito aquele negócio, né, eu poluo um rio, mas faço uma puta escola, né, puta, que legal que você fez a escola, não vai fazer mal, é lógico, é muito legal, mas e o rio, né, se você conseguiu endereçar o rio, então eu não sei se é um escudo, se é de verdade, né, e a gente não consegue capturar tudo isso. É interessante que saúde e segurança ocupacional, assim como relacionamento de clientes, que a Eugênia citou bastante na abordagem dela, foram temas pouco presentes, né? Acho que saúde certamente vai ser recuperado depois da pandemia, né? Acho que então tem um desafio de asseguração de informações reportadas. Acho que é um tema que a gente vai ter que de alguma forma discutir, ampliar, criar padrões. Há um tema que eu acho super desafiador, que é acompanhamento de fornecedores. Pô, já é duro fazer o meu, fazer o da cadeia também. Eu acho que é super importante. Com relação à padronização, eu acho que está claro que a gente precisa. É muito importante a gente, nesse processo de padronização, a gente descer, e não sei como fazer isso, talvez com pesquisas mais quali, pesquisa de campo mesmo. Quais são as dificuldades dos executivos que prestam essas informações? Será que naquele momento que ele está prestando a informação, ele está confortável? Poxa, para quem que eu pergunto? Para quem que eu troco opiniões? Né? E aí o padrão ajuda muito, né? Mas o padrão ele tem que ter um fit depois com a realidade que vai ser criada em cima do padrão. Eu faço uma exigência, eu crio um padrão ou uma sugestão, né? A exigência pode ser legal, ou pode ser autorregulação, ou pode ser, enfim, de alguma outra forma, mas a aderência, quando você cria o parâmetro, é muito importante, porque a partir dali muita gente vai olhar aquilo que está sendo feito e vai querer passar isso para frente. Então, como é que a gente cria padrões para as pessoas olharem e aprenderem a seguir aquilo, né? Então, a unificação de padrões vai ser um avanço muito significativo, né? O Denise levou bem um problema estatístico que todos nós tivemos quando estudávamos esses temas ao longo dos últimos 20 anos. Eu, particularmente, fiz meu mestrado e meu doutorado em governança, né, sendo um dos que triturou dados de todas as formas possíveis para tentar descobrir essas correlações entre resultados e práticas, né? De fato, a padronização ajuda muito nesse tema. Indo aqui para o final da... E ainda é muito pouco usada, né? A gente ainda vê relatórios que são... É verdade. E aqui, para finalizar, eu acho que tem uma questão importante de... acredito muito numa reprecificação de ativos na economia pela implementação de parâmetros cada vez melhores de ambiental, social e de governança. O da governança muitas vezes já foi capitalizado, já foi capturado como valor. Deu uma travadinha aqui para mim. Eu também perdi seu áudio. Capturados. Acho que está voltando. Tá, desculpa. Deixa eu tirei minha câmera aqui um pouco, eu vou terminar rapidinho aqui minha fala. Eu comentei que eu realmente acredito numa reprecificação de companhias, né, em determinados setores da economia pela implementação, pela maturidade da implementação, né, de práticas ambientais, sociais e de governança. Acho que isso a gente vai conseguir capturar bastante. Tá? Então, eu acho que o estudo está super oportuno, acho que tem muito para a gente discutir agora e entrar em alguns pormenores. Tá? Eugênia. Obrigada, José Cláudio. Muito interessante sua fala. Na verdade, as três falas aqui muito complementares e com uma visão muito adequada do que a gente precisa avançar ainda. E eu vou puxar, na verdade, uma fala do Zé Cláudio, na hora que ele falou, né? Como é que eu faço? Como é que eu sei se eu tenho que reportar minha otimização de uso de energia, se eu sou uma empresa de serviço, se eu tenho que reportar que o meu escritório é sustentável? Essa é uma questão muito comum. Eu vejo que falta ainda um entendimento do que a gente chama de materialidade, né? Que é talvez aí a grande palavra-chave para a gente determinar o que é mais relevante para a companhia, o que vai ter mais impacto sobre num banco, não importa o quão sustentável o escritório dele seja, e ainda que seja um banco com 8.000 agências no Brasil. Uma vez a gente deu um treinamento na Febraban, e o pessoal de infraestrutura do Banco do Brasil participou, e eles falaram, mas eu tenho 8.000 agências, agora parece até que deu uma reduzida. Falei, então, seu impacto nas agências é grande, ele é relevante,
sem dúvida nenhuma, a hora que você promove uma otimização de água, uma otimização de energia, isso faz diferença, mas ainda que seja o maior impacto do mundo, não vai ter comparação ao impacto da carteira de agronegócio do Banco do Brasil, né? O que ele pode fazer a hora que ele coloca uma exigência dentro do crédito rural, dentro do empréstimo para o agricultor, ou mesmo dentro de outros empréstimos, enfim, do direcionamento de recursos que viabiliza a economia real em última instância. Então, às vezes, a gente tem um pouco essa dificuldade de entender as materialidades. Fábio, queria que você comentasse um pouco, porque você tem tratado isso na MEC junto com essa agenda de padronização das informações, de como reportar, onde reportar. Queria que você desse uma visão um pouco para a gente sobre essa materialidade e até trazendo uma pergunta que chegou aqui no Q&A, de que forma você acha melhor, de que forma que seria o melhor reporte para assegurar que as empresas estão informando as questões ESG corretamente e não estão fazendo o famoso greenwash, social wash, enfim, não estão fazendo isso por marketing. Perfeito. Vamos começar pela materialidade, né? Eu já disse aqui no início da fala que eu estou aqui com óculos do investidor, né? E a materialidade para o investidor certamente é diferente daquela das empresas. Como, né? O investidor, quando ele fala de materialidade, ele está olhando para a carteira dele, que tem lá dezenas de empresas, e está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho nem energia para me relacionar, para me engajar com todas as empresas aqui do meu portfólio, ou eventualmente com outras que eu venha comprar. Quais são as mais relevantes? Ao responder essa pergunta, ele está endereçando a questão da materialidade. Então ele vai dizer, olha, numa determinada empresa eu tenho uma posição muito relevante, mais de 5% da empresa, enfim, eu sou sócio. Outra, por mais que eu ainda não tenha uma posição relevante, ela tem um risco de alguma natureza ESG muito relevante, motivo pelo qual eu deveria me relacionar com ela. Então, o investidor busca responder essas perguntas aqui para tratar da materialidade. Agora, dentro da empresa, né, é um pouco daquilo que você mencionou no formulário de referência, né? Tem a ver com o core business da empresa, né? Se você é uma empresa que tem um impacto extremamente relevante do ponto de vista de consumo de água ou utilização responsável do uso da água, se você, como disse o Zé Cláudio aqui, está construindo uma escola e no teu relatório de sustentabilidade coloca a foto da escola na primeira página, na segunda, na terceira e etc., né? Você, de alguma maneira, não está endereçando aquilo que é efetivamente necessário para o entendimento do investidor do seu negócio, né? Em alguns padrões internacionais, você já tem, né, digamos assim, métricas que são mais usuais em cada um dos segmentos. Para ser coerente aqui com a minha fala, eu disse que eu acho que o Brasil está caminhando para chegar nesse nível de disclosure. O fato de você ter hoje uma empresa que está reportando, né, de alguma maneira, por diferentes métricas, aquilo que diz respeito ao teu negócio, e outra empresa que não está reportando nada, exatamente porque ela não tem nenhum tipo de incentivo, na nossa visão, até para a gente começar a discutir aqui o próximo passo da materialidade, eu vou reforçar aqui o entendimento de que a gente tem que minimamente organizar essas informações, né? E aí eu endereço a pergunta que foi colocada aqui, né, sobre melhor maneira de reporte. Fábio, como é que você entende aqui o que é uma melhor maneira de reporte? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se a gente tivesse aqui Talvez dois, hein? Quem sabe mais, né? No mundo de juro baixo, esse é um bom investimento, né? Eu acho que tentar responder essa pergunta aqui sobre da ótica do investidor, né? O que traz, o que é mais relevante, como deveria reportar, enfim, é muito difícil, mas a gente tem alguns insights, né? Quando a gente tem aqui, eu citei, né? Você tem o que é obrigatório, o que é melhor prática, e você tem a parte voluntária, que são adesões a códigos e métricas internacionais. E eu tendo a concordar, eu acho que é o aspecto positivo aqui dos formulários de referência, você tem uma série de empresas que voluntariamente faz adesão aqui a estándares internacionais, ainda com algumas críticas que o próprio relatório aponta, né? Mas o fato de você ter voluntariamente uma empresa aderindo, seja ao SASB, seja ao GRI, ou alguma outra métrica climática como CDP, ou reporta o ISE, enfim, né? Você tem uma sinalização para o mercado que aquela empresa está preocupada com essa métrica, né? E a adesão a esses formulários internacionais já dá uma sinalização. Só para arrematar aqui, né? Fábio, mas qual prática, qual estándar internacional deveria ser adotado para o Brasil?
eu acho que nós ainda não estamos preparados para responder essa pergunta. Acho que a gente precisa mastigar um pouco mais aqui a sustentabilidade no Brasil. Eu diria até mais, Fábio, fazendo alguns estudos, e aí na nossa equipe de análise, a gente acaba fazendo bastante isso, a gente vê que talvez a gente adotar padrões internacionais sejam importantes, mas eles precisam ser também tropicalizados. E aí eu vou dar um exemplo, né? Fala-se muito hoje, tem um padrão, chama-se Sustainability Accounting Standards Board, que é o SASB. Existe a GRI, que é uma organização holandesa, que inclusive tem a Gláucia como representante aqui no Brasil, e um conselho da GRI no Brasil, enfim, muito atuante no mercado local. E existe a SASB, e a SASB tem um documento que chama-se Materialidade Setorial. E aí a gente foi olhar, porque a gente falou, pô, tá aí a solução dos nossos problemas, né? Seus problemas acabaram, vamos olhar a materialidade da SASB, que é muito voltada para o mercado americano, né? Uma vez que é uma organização orientada aí para o atendimento de demandas da Security Exchange Commission. Nada contra, super bem formulado o documento. Mas um exemplo é o setor de construção civil. Você vai olhar o setor de construção civil, ele basicamente vai ter ali como questão material desmatamento, porque lá a construção é madeira. Então, a preocupação deles vai ser orientada para desmatamento. Não tem, por exemplo, questão trabalhista, questão de gestão de resíduos, uma série de questões que aqui são super importantes. Honestamente, acho que questão trabalhista lá também deveria ser. Mas aqui tem uma série de questões que não estão contempladas como questões relevantes dentro da materialidade da SASB. Isso para dizer que não é um erro do documento, não tem como a gente fazer não existe a bala de prata, no fim das contas, acho que essa é a grande mensagem, né? Mas a gente precisa orientar as empresas e os investidores a também fazerem essas adaptações, entenderem as suas realidades até do âmbito regional, não só no âmbito setorial, né? E aí eu vou puxar uma pergunta para o Denísio, que na verdade veio aqui no nosso Q&A, tem algumas perguntas legais aqui que estão vindo. A primeira que eu gostaria de fazer, e até puxando um pouco do papel de diretor de participações, Denísio, porque tem muita empresa abrindo capital, né? Esse ano está sendo o grande ano da abertura de capital aí na Bolsa, várias empresas vindo ao mercado, e o que a gente percebe é que as empresas que estão abrindo capital, muitas vezes elas têm uma dificuldade maior em transparência, elas ainda não estão acostumadas com as demandas de mercado, né? Faz sentido a gente começar a envolver os fundos de private equity, que já têm as ações dessas empresas, ou no caso de diretorias de participação, ou os próprios estruturadores que participam do processo de IPO, terem algum documento que facilite as empresas na hora de abrir o capital a já vir com algum nível aí de informações ASG dentro dos seus prospectos, das suas apresentações, do seu material de roadshow? Faz sentido, sim, Maria Eugênia. Deixa eu só tentar dar uma contribuição na questão anterior, eu já respondo essa aqui também, né? A questão da tropicalização, que eu acho que é fundamental, e da harmonização, né? Repetindo, quer dizer, journals de grande impacto na literatura financeira não consegue distinguir até hoje, né? Se você montar um portfólio SG, você vai bater benchmarks, vai adicionar valor por conta da dificuldade dessas métricas aí, dessa equalização, né? E quando você fala, por exemplo, de materialidade, que foi o que o Fábio falou anteriormente, não raro você encontrar, por exemplo, a empresa, ela consegue ser avaliada nessas revistas aí como o melhor lugar para se trabalhar, aí você vai lá dar uma olhadinha lá na provisão do passivo trabalhista dela, 2 vezes maior que o desvio padrão do segmento dela. Então, quer dizer, os números também falam, né? Então, a materialidade vem um pouco da inteligência, de fato, no caso da Previ, por exemplo, tem toda uma inteligência instalada lá para conseguir pegar no contrapé, né? A empresa que está falando A e fazendo B tem como você cruzar dados aí para chegar nesses pontos. Mas a tropicalização faz todo sentido, né? Se você pegar, por exemplo, antes da reforma trabalhista, obviamente o cara ia provisionar muito, né? A legislação brasileira aqui, trabalhista, era muito tacanha. Foi feita uma reforma, melhorou um pouco, mas é totalmente diferente da legislação trabalhista americana. O mercado de trabalho é muito mais flexível, né? Então, a tropicalização que você falou tem toda a razão de ser. Eu acho que é aí que está a dificuldade de equalizar essas coisas. Do ponto de vista de IPOs, a Previ tem lá uma política, tem uma diretoria que faz lá a política de investimento, tem uma área que faz lá o planejamento estratégico, e aí o meu par lá, o Marcelo Wagner, que é o diretor de investimentos, que é que fica mais na linha de frente dos IPOs. Mas o que a gente faz lá na Previ? Tá?
quando ele percebe, ó, pô, tem um deal quente aqui, eu tenho interesse pelo segmento, acho que o segmento vai andar bastante, é um segmento que vai adicionar valor no futuro, vai ganhar market share e outras diversas variáveis que ele olha, a minha área entra lá na questão do ASGI, tá? Então, ó, precisa disso, disso e disso, como é que vai ser o conselho na largada, como é que estão essas métricas, algumas diversas, né, que olhamos lá. Então, a gente solta, de fato, sim, um parecer, né, sobre os temas ASG na largada. Então, a gente, por vezes, está dentro do roadshow da companhia, conversa com os principais executivos e ainda, lá na largada, com os bancos de investimento, né? E, por exemplo, você pode colocar para um banqueiro de investimento o seguinte, ó, para a gente participar do deal e a Previ, geralmente, quando entra, o cheque é grande, né? Porque a gente não pode... Não conheço ninguém que não quer esse cheque. Um plano maduro, sei que ninguém buscar falou liquidez. Então, a gente, na largada, a gente orienta o banqueiro de investimento, por exemplo, para mim é ponto crucial resolver tal questão no conselho, tal, eu preciso ter mais transparência em tal questão ambiental, eu preciso ter um pouco mais de transparência na parte social, como é que é o turnover. Turnover é elevado, né? O Zé Cláudio comentou bem, né? Essas empresas novas, o engajamento é chave, ter gente engajada lá dentro para adicionar valor é chave. Se as pessoas não estão engajadas, se não estão sentindo ali um bom lugar para trabalhar, dificilmente essa empresa vai conseguir avançar, né? Então, esses pontos da minha área, lá, diretoria de participações, a gente produz um material para o meu colega lá, o Marcelo Wagner, o diretor de investimentos lá, para pontuar essas questões. E temos trabalhado bastante, né? Tem muita operação na rua, muita coisa para olhar e temos feito bastante pareceres aí nesse sentido. E aí tá começando a chegar várias perguntas legais aqui, mas uma delas fala especificamente sobre education, o processo de education dos executivos e das empresas, e aí é lógico que eu vou passar essa para o Zé Cláudio, para a gente trabalhar um pouco essa agenda, como que a gente conversa com esses caras. É óbvio que eles estão cada vez mais engajados e que estão cada vez mais interessados, mas outro dia eu estava conversando, e só para dar um exemplo, eu estava conversando com uma pessoa de uma mesa de tesouraria de um grande conglomerado e de um grande grupo aí brasileiro, e ela estava conversando a partir das empresas desse grupo, ela falou, gente, eu sei na vírgula o EBITDA de vocês, mas se me perguntar como que calcula a pegada de carbono de vocês, eu não faço a menor ideia. Eu não sei como fazer. E muitas vezes isso eu percebo que dificulta os executivos a demandarem mais das suas áreas técnicas de meio ambiente, de sustentabilidade, sobre informações que sejam relevantes, que sejam coerentes com o modelo de negócio. Então, queria que você me trouxesse um pouco essa visão de como é que os executivos estão se preparando e como é que a gente pode apoiar esse processo de education e fomentar que esses caras estejam cada vez mais preparados para lidar com essa agenda. Legal. Eu acho que como alguns temas têm características parecidas, né? A gente desenvolver a sociedade pensando num conhecimento em T, né? Onde a gente tem que ser muito profundo, trazendo esses temas para os especialistas poderem, de fato, se desenvolverem. Capitais, para que esses operadores possam, de fato, ser o mais capacitados possível, tá? Esses operadores, né, e aqui o link da escola de negócios, ele é sempre assim. O nosso papel é ir até a academia, achar o estado da arte do conhecimento, e do estado da arte do conhecimento, traduzir isso para a problemática do dia a dia de uma organização. Então, deixa a academia fazer o trabalho dela, a academia está fazendo pesquisa, está no estado da arte, então a gente puxa isso, né, e consegue de forma tangibilizar, de forma aplicada. Então tem que ser profundo, porque tem muita gente que, né, como eu comentei, nem todo consultor, nem todo advogado, nem todo operador, auditor, etc., ele taca o pé na academia. Né? Quando você olha, por exemplo, quando você vê o Deniso falando, que é poxa, né, até você, Eugênio, etc., mas muitas pessoas estão com o pé na academia, né, tem uma formação mais profunda, mais facilidade de análise de dados, etc., para ter mais facilidades para estar perto. Depois, né, dentro do T, você tem a transversalidade, né, que é como eu consigo colocar isso em todo lugar. Então, algo que muitas escolas já fizeram, não só na Sampo, mas muitas escolas já fizeram, é que o tema tem que ser transversal. Né? No Brasil, a gente tem essa característica de ter MBA com área, né? MBA em finanças, MBA em marketing, tal, que é uma característica brasileira. Tá bom, mas toda área tem que ter, né, alguma série de temas. Então, você pode ter um programa de pós-graduação lato sensu, um MBA,
focado nisso? Pode, eu não sou contra a gente preparar o mercado de forma não tão profunda que nem o mestrado e doutorado, mas dar um programa mais robusto. Mas não importa qual é o tema que a gente vai tratar, esse tema, de fato, ele precisa estar transversalmente abordado e para a gente conseguir trazer a problemática para dentro da sala de aula. Perfeito. A gente tem mais perguntas aqui, estou achando ótimo, porque está vindo um monte de pergunta legal. Primeiro, falei uma visão sobre os investidores, e acho que isso é algo que a gente vai se deparar aqui no Brasil muito fortemente daqui para frente, principalmente porque o mercado brasileiro resolveu que vai ser ESG full service, do 0 ao 100 em 4 segundos. Então, nesse sentido, eu queria mostrar, teve uma notícia ontem, na verdade, do Financial Times, que traz que a BlackRock foi criticada porque ela acabou votando menos em pautas climáticas esse ano do que no ano passado, apesar de toda a mensagem, e aí podemos dizer que, sem dúvida nenhuma, a carta do Larry Fink no começo do ano foi um marco aí na adoção de práticas ASG ou ESG pelos investidores, né, inclusive aqui no Brasil. E a gente vai se deparar com esses dilemas do e aí, né? Até que ponto você está de fato fazendo isso? Não, obviamente não estamos aqui atacando ou defendendo ninguém, mas a ideia queria ouvir dos dois representantes aí dos investidores institucionais, como que vocês veem os investidores se preparando para isso e como que vocês veem essa notícia da BlackRock, enfim, uma fala brief, porque eu tenho uma de empresas que eu quero ouvir um pouco do Zé Cláudio ainda, antes da gente terminar o painel. Denísio, começo eu, começa você? Por favor, Fábio, pode começar. Tá bom, eu vou fazer o seguinte comentário, como eu disse aqui, tentando trazer a visão do investidor médio aqui brasileiro, tá? A gente tem a tendência de que quando discute ESG, está em fóruns como esse, discute sustentabilidade, né? A gente acaba sendo cercado por pessoas que conhecem muito do assunto. Eu tenho certeza que o nosso público aqui também é muito qualificado, está acompanhando essas notícias aqui, enfim, diariamente. Mas eu acho que a gente representa uma amostra viesada do mercado de capitais brasileiro, no sentido de que mesmo os investidores institucionais não necessariamente estão consumindo de maneira organizada informações não financeiras, aqui incluído o ESG. E não necessariamente tem nada de errado com isso, é óbvio, né? Depende da cultura que você tem, do nível de convicção da importância desse tema, mas a gente precisa reconhecer que hoje a gente ainda tem o que é chamado hoje do investidor clássico, que só olha para a informação financeira. Eu não vou dizer que ele está negligenciando, mas talvez ele ainda não tenha conseguido absorver outras informações. E você vai seguindo no espectro aqui, mencionou, salvo engano, o Denise, eu acho que o Zé Cláudio também citou aqui, né? Pô, tem empresa que está filtrando aqui trabalho escravo, jogos, indústria armamentista, não investe, não está fazendo filtro, está fazendo screening, está fazendo investimento de impacto e chega lá na outra ponta em filantropia. Nesse espectro do investidor clássico, para quem faz filantropia, você vai distribuindo as assets de investidores institucionais do Brasil. Um está mais alinhado com esse, outro está mais alinhado com aquele, ou eventualmente você está dentro da sua própria asset, mirando vários aspectos, né? Para essa empresa aqui eu sou clássico, não tem muito problema, para outra eu sou aqui mais investidor de impacto e ainda estou fazendo filantropia, a gente tem diversas assets que vão nessa linha. Então não tem certo, não tem errado. Então quando você diz na pergunta, né, puxa vida, a gente tem uma grande asset global que eventualmente está sendo criticada por fazer mais disso ou fazer mais aquilo, né? Eu acho que olhar individualmente uma prática é algo que nem os investidores, eu acho que nem o mercado está preparado, mas eu volto para a minha fala de abertura de que a gente está no meio de um processo de transformação cultural. E como toda transformação cultural, a gente vai ver sinais aqui de que a gente está avançando, em outros momentos sinais de que a gente ainda efetivamente tem a sensação de que não saiu do lugar. Eu acho que essa dicotomia aqui, ela vai existir ainda por algum tempo, até o momento em que a gente efetivamente conseguir aqui um nível de amadurecimento em linha com o que existe em outros países. Obrigada, Denise. Eu concordo 100% com o Fábio. Só acrescentaria aqui um ponto, Maria Eugênia, esse modelo ESG cabe bem em modelos intertemporais econômicos, né? A questão do clima é um problema de longuíssimo prazo. Todo mundo sabe que a temperatura vai subir, mas não é agora, né? Esse ano está quente, né? Está quente até demais. Talvez ano que vem a temperatura volte, mas a gente sabe que a tendência, se nada for feito,
é que a temperatura no mundo ela tem uma trajetória ascendente, mas esse é um problema para daqui 30, 40, 50 anos, não é para agora. Então, como a gente está nesse momento de transição, essa coisa precisa cair, precisa ficar claro, né? Como o Fábio falou, é uma transição. Isso precisa ficar mais claro para o maior conjunto de pessoas. Há, por vezes, aí um pouco dessa questão. Uma hora está mais para um lado, toma uma decisão, sai uma carta no começo do ano, depois você vai investigar o que a turma fez ali, de fato, não fez tudo que falou, né? Então, no meio dessa transição aí, desses modelos, tudo que é intertemporal, é tipo a reforma da Previdência, né? Todo mundo quer aposentar com 50 anos, é bom no CPF, mas no agregado é péssimo, né? Então, quer dizer, ver a dificuldade que foi passar a reforma da Previdência aqui. A questão do clima é um pouco disso, ó, vai ficar quente, mas lá na frente. Vamos aproveitar a vida agora, que isso é um problema de gerações futuras. Isso vai ficando mais claro e as decisões tendem a convergir mais rapidamente. Quanto mais dado a gente tem, mais fica clara a urgência de discutir o tema, né? Eu lembro quando eu comecei nessa agenda, era precisamos deixar um mundo melhor para os meus netos, depois é para os meus filhos. Hoje em dia eu estou preocupada com a minha aposentadoria, se vai ter clima suficiente para a gente estar aqui e tá todo mundo bem, enfim, né? Acho que cada vez mais a gente prova que isso é para ontem, né? Não tem mais muito longo prazo, mas que sim, é uma transição, não interessa se é para ontem, se é para amanhã, se é para daqui a 50 anos, a gente está num processo de transição e eu concordo muito com essa mudança. José Cláudio, se você quiser comentar essa pergunta também, por favor, fique à vontade, mas tem uma outra pergunta aqui que veio em relação à transparência versus a tempestividade, porque as empresas têm sempre aquela correria e os CFOs, você lida muito com os CFOs no seu dia a dia, com os C-levels, etc., aquela urgência de tempestividade de informação é para ontem, enquanto o ESG, na verdade, ele tende a ser um processo evolutivo, uma construção de jornada. Né? Como casar essas questões dentro da gestão das companhias e dentro das lideranças das empresas? Não, legal. Só uma contribuição rápida na questão anterior, a gente nem entrou no mundo ainda de companhias menores, né? PME, startups, né? Mas aí trazendo na visão do investidor, o investidor que entra com grandes cheques em companhias, né? Não só no IPO, que ele ainda passa por um processo turbinado de adequação do G, pelo menos, né? O S e o A, ele às vezes pega no caminho, né? Agora a gente vê empresas recebendo cheques realmente muito grandes, que não estão atentas a isso, mesmo sendo da nova economia, né? Com relação à questão da tempestividade, essa é uma... eu não tenho uma resposta, tá? É uma excelente pergunta, porque tudo é tempo real, né? Aí como é que você faz? Né? Não faz. Então, eu acho que tem um walk the talk muito importante, né? E que eu acho que a gente vai perceber, quando a empresa ela tem aquela questão que eu comentei, usando as mesmas palavras, ela é uma editora de cultura e tem, de fato, uma ideia de associar o lucro com a construção de um novo mundo versus a empresa que é muito bem intencionada, que é uma empresa séria, mas ela ainda tá com um modelo de negócio que talvez não seja tão aderente a esse novo mundo. Então, as duas empresas estão certas, né? O que a gente vai perceber só é que vai ter um descasamento, vai estar completamente desincronizado, né? A ação do report, né? Essa resposta é uma resposta, né? Porque assim como não é tão longo prazo que nem o clima que o Denise comentou, né? Que a gente depois de décadas vai ter que colher o fruto que nós estamos plantando agora, né? Mas como é que eu consigo acompanhar essa companhia em 12 meses? Né? Como é que eu consigo acompanhar essa companhia em 18, 24 meses, 36 meses? Né? Então, eu acho bom que seja assim, né? Porque a gente não precisa ficar preso no fechamento de quarter e também mais uma coisa para a gente ver quantos por cento o cara melhorou de um quarter para o outro. Né? Eu acho que seria, se a gente começar a analisar isso, acho que a gente vai começar a ficar louco, vai deturpar a essência do que a gente está discutindo, né? E nós vamos fabricar resultados para poder atender, né, bons relatórios de fechamento de quarter. Né? Então, eu olharia aí uma definição de médio prazo, tá colocando 12 meses como um parâmetro mínimo para a gente poder fazer um checkpoint, uma avaliação, e mais do que entender o feito, entender a jornada. Né? Eu caminharia numa análise dessa linha. Tá. Perfeito. A gente falta 5 minutinhos para a gente encerrar. Eu vou fazer uma fala final, eu vou passar para vocês fazerem os comentários finais de vocês brevemente.
Primeiro, agradecer imensamente ao debate, depois eu agradeço de novo, e depois mais uma vez, se ainda der tempo, mas é fundamental que a gente reforce aqui que a gente está num fórum multi-stakeholder, né? O Lab, ele é uma iniciativa que se prevê a colaboração dos diversos agentes, então a gente está sempre disposto a conversar, a ouvir, etc. Tem, inclusive, uma pergunta aqui que foi feita, que eu vou comentar na minha fala, que fala, será que a gente não deveria, então, ir à SASB, ir à GRI, né, ir proativamente? Eu acho que é isso que a gente faz, essencialmente, nesses fóruns colaborativos, e vamos continuar fazendo. Então, o trabalho de transparência, ele também se prevê a isso, a gente conversar com as associações e com as iniciativas, e pilotar essas iniciativas aqui no Brasil. A gente tem feito uma conversa sobre a consulta pública da 480, que deve acontecer agora nos próximos meses. A gente está no Lab trabalhando uma agenda de como aumentar a divulgação de dados ESG em relação a essa circular, ao ofício circular e à regulação. Então, assim, existem vários temas acontecendo e também tem que deixar esse convite aberto. Acho que o Projeto Fibras também tem um papel super protagonista dentro dessa agenda, dentro da GIZ, junto ao Ministério da Economia, a Secretaria de Relações de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, então isso também pilota em outras esferas aí, tanto políticas quanto de mercado, e passo para vocês fazerem um comentário final sobre o estudo, sobre o debate, para que a gente possa aí sair com compromissos de avanço, e como é que a gente faz para avançar essa agenda e seguir colaborativamente no esforço de melhora da transparência no Brasil. Vou voluntariamente começar, vou por ordem alfabética, então vou começar por Denise, Fábio e José Cláudio. Maria Eugênia, palavra final aqui de agradecimento, mais uma vez a você, a iniciativa aí, o estudo muito rico aí nessa questão da ausência de dados, da dificuldade de dados, é um processo, é móvel, as mesmas dores que a Previ sentiu lá desde o início. Eu te diria que o rating de governança, que é o mais antigo da Previ, que é de 2009, lá em 2009 tinha os mesmos problemas, faltava dado, um buraco aqui, tem um buraco ali. Eu acho que daqui a pouco o A e o S aí vão avançar, né? Com o passar dos anos, a maturidade vem aparecendo e as coisas vão avançando, né? Tem na Previ aí um parceiro, né, para ajudar no debate, sempre que precisar, trocar figurinhas e percepções. É a primeira vez que eu estou com você e gostei bastante aí da sua garra aí, do seu propósito, tá? À disposição lá na Previ. Agradeço também aí ao Fábio participar, muito honrado em participar com ele aí do debate, com meu querido amigo Zé Cláudio, meu ex-chefe de muito tempo aí, uma satisfação, e agradecer a todos aí que tiveram a paciência de nos acompanhar. Muito obrigada, e inclusive Previ é membro do Lab, membro do GT, e a gente continua aí numa colaboração muito forte. Fábio? Obrigado pelas palavras, Denise, José Cláudio, Maria Eugênia, obrigado pelo convite. Eu vou encerrar aqui a participação fazendo a analogia que o Denise puxou aqui da reforma da Previdência, é um assunto que eu me envolvi bastante nos últimos anos, para dizer o seguinte, né? Que um dos legados que a reforma da Previdência deixou, o maior deles, né, foi de que você tinha em cada esquina do Brasil o assunto Previdência sendo discutido no papo do cafezinho. E eu acho que a gente vai viver aqui nos próximos anos essa discussão de sustentabilidade, de aspectos ESG, de materialidade, de reporte, de transparência, de engajamento do investidor, amadurecendo ao ponto de que a gente tenha, assim, pelo menos no papo do cafezinho corporativo, esse assunto sendo debatido e que efetivamente ele seja consumido aqui por todas as partes interessadas. Obrigada, Fábio. Zé Cláudio? Bom, eu gostei muito do estudo, acho o estudo muito oportuno para o momento do mundo, muito do Brasil particularmente. Acho que o relatório em si já traz excelentes reflexões. É lógico que a gente tem que continuar esse estudo, então, desde já, Eugênia, o que a Sampol puder contribuir, o que o IBEF puder contribuir para ampliação, enfim, para a gente colocar um tijolinho a mais, conte com a gente. Parabéns a todos os envolvidos, né? Parabéns para você, Eugênia, pelo trabalho, né? Desde que a gente se conhece, também já faz tempo, você é uma grande entusiasta do tema, então esse crescimento, esse protagonismo não é à toa.
né? E eu fico muito feliz, né? Eu ali vi os nomes dos participantes, vi vários colegas, vi alunos, vi pessoas. Realmente eu acho que tem um pessoal de altíssimo nível acompanhando a gente que poderiam estar aqui também discutindo, né? Além de grandes amigos, né? E deixo aqui minha admiração, Denise, para você, Fábio, um abraço, admiração profunda pelo trabalho que vocês estão fazendo, e para você também, Eugênia, com um grande volta de sucesso para essa empreitada. Né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. Como eu prometi, eu ia agradecer mais uma vez, porque sempre não é suficiente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Estou recebendo vários comentários aqui parabenizando, dizendo do nível do debate. O próximo passo nosso agora vai ser pegar esse estudo debaixo do braço, ver como que a gente consegue aprofundar isso, como que a gente consegue levar isso para os executivos, para as empresas, para os investidores, para que a gente possa aprofundar essa conversa e sair com compromissos efetivos. O Daniel Ricas, que está acompanhando aqui, ele coordena, faz parte aí da equipe do Fibras, ele sempre fala que tem um mantra das entregas concretas. A gente tem que ter entregas concretas, a gente tem que dar passos concretos. Gostei muito da analogia do tijolinho, Zé Cláudio, que é isso, acho que a gente tem que começar a colocar tijolo mesmo, porque a gente não vai conseguir construir isso com vento. Então, a gente vai precisar de concretude no debate, de compromissos sérios, de pessoas de alto nível no debate. Eu gosto quando a gente tem 3 pessoas de mercado aqui conversando e que conseguem, com certeza, ter um poder de mobilização muito grande para a gente avançar na agenda. Então, mais uma vez, obrigada. O link para o estudo fica, a partir de agora, disponível no site do Lab. Então, ele vai ser colocado, a gente estava esperando o workshop, obviamente, para colocar a publicação disponível. E a gente, com certeza, volta com vocês para a gente levar isso para a BRAP, para a MEC, para a Sambo, para o IBF, como que a gente consegue levar isso e apresentar esse trabalho e aprofundar esse trabalho com os vários agentes do mercado, tá bom? Obrigada, gente. A gente se despede por aqui. Eu acho que a coordenação do Lab faz os devidos desplugues, mas fico também aqui pessoalmente à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Faço sim. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa tarde, boa noite para todos. Boa tarde. Obrigado. Tchau, Tá bom, tchau. até logo. Tchau. Tchau, tchau.